Olá, bem-vindos ao Dieta Diet. Hoje nós vamos falar sobre a ração humana, que é a mais nova mania de quem deseja perder peso sem grandes sacrifícios. As pessoas buscam milagres na hora de emagrecer, querem eliminar, por exemplo, o que ganhou em um ano, emagrecer tudo em um mês. Não existe milagre. Para eliminar peso, é importante uma atividade física aeróbica, como bicicleta, esteira e uma reeducação alimentar, um cardápio balanceado e adaptado para cada pessoa. Hoje, muitos estão usando a ração humana, mas nem sabem direito o que realmente é e como funciona no organismo. E hoje o Dieta Diet vem esclarecer alguns pontos sobre essa mistura. A ração humana é um complexo de farinhas, sementes e diversos cereais. Basicamente, todos esses alimentos ele tem como função principal regular o intestino, ou seja, limpa o intestino. As fibras, elas são responsáveis pela formação do bolo fecal e desta forma o organismo elimina substâncias tóxicas e nesse sentido nós podemos dizer que a ração humana é desintoxicante. Além disso, as fibras ela têm uma função importante para quem quer emagrecer. Elas dão uma sensação de saciedade por um período longo e evita o de comer compulsivamente. Esta ração ela tem tanto fibras solúveis, como por exemplo a aveia, e fibras insolúveis, como por exemplo a linhaça, e algumas têm os dois tipos de fibras, como por exemplo o farelo de trigo. No processo de digestão das fibras, as fibras solúveis, elas se juntam com a água que bebemos, elas incham, formam um gel e vem a importância então de ingerir muita água para quem está consumindo a ração humana. Além disso, essas fibras, elas interferem na absorção de minerais, como por exemplo o zinco e o cálcio. Então vem a atenção para o uso indiscriminado dessa ração por idosos e crianças. Por quê? Porque o cálcio ele é muito importante para as crianças que estão em crescimento, precisam de cálcio na formação desses ossos e as pessoas mais idosas, principalmente as mulheres, elas têm uma tendência à descalcificação dos ossos, o que a gente chama de osteoporose. Então é melhor evitar essa ração humana. Já as fibras insolúveis, elas são digeridas praticamente sem sofrer nenhum tipo de alteração. Elas são responsáveis pela sensação de saciedade, o que ajuda para quem quer emagrecer. Elas se movem pelo intestino, ocupando espaço, e isso faz com que a pessoa sente menos fome, porque demora o processo digestivo. Isso também ajuda a controlar os picos glicêmicos, que seria o açúcar que ingerimos através dos alimentos, eles são liberados mais lentamente para a corrente sanguínea e isso controla, além do apetite, o peso. As fibras, elas ajudam muito a evitar doenças, como por exemplo, síndrome do colo irritável, doenças de câncer de intestino e entre outras. Por quê? Porque elas influenciam na função, na proteção da estrutura do intestino, preservando e melhorando sua integridade. Elas retardam o esvaziamento gástrico e tornam mais lenta a digestão e a absorção de nutrientes. Atuam de maneira efetiva na redução do colesterol ruim, que é o LDL, e no metabolismo da glicose, como nós falamos, que ele vai mais lentamente para a corrente sanguínea. Em verdade, as pessoas, principalmente das grandes cidades, não ingerem a quantidade recomendada de fibras, que é em torno de 25 a 30 gramas por dia. É fundamental destacar uma coisa muito importante. Quem quer ingerir muitas fibras, por exemplo, a ração humana, deve saber que deve ingerir uma quantidade de água muito maior, ou seja, em torno de 1,5 litro a 2 litros por dia. O não fazer essa ingestão pode levar a um efeito oposto. A pessoa vai ficar com o intestino preso e não ter a perda de peso desejada. Então lembre-se, consumir ração humana deve-se beber muita água durante o dia. É importante que as pessoas que não têm o hábito de ingerir alimentos ricos em fibras, a recomendação é que comecem a ingerir gradualmente até atingir os níveis recomendados, porque se ingere tudo de uma vez, pode ocorrer alguns desconfortos, como por exemplo uma dor abdominal, como flatulência ou até mesmo a diarreia. O consumo excessivo de fibras ele pode ocasionar perturbações intestinais, como gases, diarreia e pode resultar na eliminação de algum componente nutritivo da dieta. É importante lembrar que a ração humana não é uma dieta, portanto não deve ser substituta de nenhuma refeição. O certo é usá-la como complemento alimentar e não como um substituto de outros nutrientes.
Estou percebendo que muitas pessoas estão trocando refeições para utilizar a ração humana, ou seja, substitui o jantar pela ração humana fazendo um shake, e isso é um erro, porque esse composto ele serve para regular o intestino e não substituir refeições. O consumo máximo diário dessa ração seria 2 colheres de sopa por dia. Ela pode ser usada no suco, no leite, onde vocês preferirem. Portanto, não passe dessa quantidade porque vocês podem ter prejuízo de absorção de alguns alimentos. O alerta que vem colocar aqui o Dieta Diet é que as pessoas não devem se alimentar somente dessa mistura, nem exagerar na quantidade dela. Pessoas com doenças crônicas, como por exemplo diabetes, hipertensão, têm que tomar um certo cuidado, preferir as formas light dessa ração, sem o guaraná, por exemplo, o cacau ou até mesmo o açúcar mascavo para os diabéticos. As pessoas também que têm um intestino solto, elas devem evitar essa ração, porque a quantidade de fibra existente pode agravar mais ainda esse problema. Para as mulheres grávidas também, a gente pede para utilizar com atenção e principalmente com orientação do obstetra. Os ingredientes e as suas propriedades são muito importantes para a saúde, porém o excesso de tudo na vida não é saudável, então vamos manter o equilíbrio. Agora nós vamos falar sobre os ingredientes e suas propriedades. A aveia, por exemplo, ela envolve as moléculas de gorduras, dificultando a sua absorção pelo organismo. E por isso ela ajuda, comprovadamente, ela ajuda a diminuir o LDL, que é o colesterol ruim. O açúcar mascavo é um adoçante natural, que ele é rico em cálcio, ferro, potássio, vitaminas e sais minerais. O cacau, ele é fonte de magnésio, ele dá energia, é estimulante na produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio do humor. A fibra de trigo é uma película externa da parte comestível do grão de trigo e que não passa por processo de beneficiamento. Por isso, mantenha os seus nutrientes, as vitaminas, e isso tudo ajuda para o funcionamento do metabolismo. Ele é rico em proteínas, fibras e ferro. O gergelim, ele aumenta a atividade cerebral, restaura a vitalidade, a capacidade sexual e ameniza os efeitos da sobrecarga física. Já o guaraná, ele contém cafeína e por isso ele é uma boa fonte de energia, porém atento os hipertensos para que não adicione essa substância na ração. O levedo de cerveja, ele acelera a atividade física e mental. Ele contém sais minerais, vitaminas, fortalecendo também o sistema imunológico e é muito rico em vitaminas do complexo B, cromo e fósforo. O cromo também é associado a uma melhora no metabolismo, a ponto de ajudar, aumentando o metabolismo e ajudando no processo de emagrecimento. A semente de linhaça, ela é rica em ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, proteínas, sais minerais, vitaminas e aminoácidos essenciais. E ela ameniza muito os sintomas também da TPM. A quinoa, ela possui um balanço de 20 aminoácidos, então é claro que ela é importante também. O ideal é não comprar a ração humana já processada, pois ela pode perder as suas propriedades. É importante que vocês comprem cada composto separadamente e façam em casa. É realmente mais trabalhoso, porém você vai ter a certeza de estar colocando os ingredientes certos, adaptando para a sua condição de saúde, como por exemplo para o caso dos diabéticos. E após o preparo, o ideal é conservar num pote escuro na geladeira para evitar a oxidação do óleo de linhaça do germe de trigo. A receita ela pode ser armazenada em torno de um período de 10 dias na geladeira, assim ela não perde os valores nutritivos dos cereais. Durante o dia é importante que vocês tenham uma dieta balanceada, adequada e nutritiva. E essa ração humana pode ser ingerida sim, mas não passar 2 colheres ao dia dessa ração humana. Espero que tenhamos ajudado e qualquer dúvida vocês podem entrar no site e que responderemos individualmente. Até mais!